Será que eu tenho que tirar todo o açúcar mesmo da alimentação para me ser saudável ou para ter resultado? Será qual é o melhor açúcar que eu posso usar? Você também tem essas dúvidas? Então, se você tem essas dúvidas, fica até o final desse vídeo que eu vou explicar tudinho que você precisa saber sobre açúcar. Meu nome é Bárbara Ramos, nutricionista funcional, e eu ajudo mulheres a emagrecer comendo de tudo. Você aí, né, que sabe que tem que reduzir o açúcar, que o açúcar faz mal para a saúde, mas não consegue abrir mão do açúcar ali no cafezinho. Aí fica na dúvida, né, de qual açúcar usar. Então, antes de começar, não deixe de se inscrever no canal, tá? Assim você não vai perder nenhum conteúdo como esse. E ative as notificações também, tá bom? Quando nós consumimos o açúcar, picos e quedas de glicemia acontecem no nosso corpo, fazendo um ciclo vicioso. Quando essa glicose cai, o nosso corpo envia sinais de fome para o nosso organismo e faz com que a gente queira consumir ainda mais esses alimentos. Por isso que depois de um consumo de açúcar, rapidamente a gente está procurando outra coisa para comer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, eu comendo um bolo no café da manhã, tá? Se eu comer somente um cafezinho com açúcar e um pedaço de bolo, não sei se vocês já repararam se isso acontece com vocês, passa ali meia hora, às vezes 40 minutos, você já tá ficando com fome novamente. E aí você vai buscar o quê? Outro alimento também doce, tá? E aí fica a manhã toda buscando esse tipo de alimento durante a sua manhã. Agora, se você come um alimento um pouco mais equilibrado, né, que seja um omelete, às vezes um pão com um ovo, quando você equilibra ali o carboidrato também com uma fonte proteica, você faz com que tenha esse equilíbrio e demore mais tempo para você sentir fome novamente, tá? Então você chega na próxima refeição sem muita fome e isso leva você a comer bem menos. Pensando nisso, nós temos alguns tipos de açúcar e vou explicar um pouquinho de cada um deles para você. Então tem o açúcar simples, o açúcar branco, né, que é o que a gente encontra na maior parte do supermercado aí exposto. Ele é totalmente refinado, ele vai ser praticamente glicose pura e ele vai acontecer esse pico bem rapidamente no seu organismo. Já o açúcar demerara, ele passou por um processo de refinamento um pouco menor. Então nele ainda vai ter algumas vitaminas e alguns minerais presentes nesse açúcar, tá? Mas a resposta dele da glicemia vai ser a mesma. Já o açúcar mascavo, ele passa por um refinamento ainda menor que o açúcar demerara, por isso ele tem aquele sabor residual forte, tá? E ele tem um pouquinho mais ainda de nutrientes do que o açúcar demerara e também muito mais do que o açúcar branco. Temos também outro açúcar que é o açúcar de coco. Tá? Ele é o açúcar extraído do coco, ele também tem uma quantidade um pouco maior de nutrientes, né? Nutrientes diferentes do açúcar da cana, né? Mas ele também tem um reflexo na glicemia bem parecido com os outros açúcares. Só, gente, que o açúcar não é fonte de nutriente. Ele é fonte de glicose. Nutriente, a gente vai buscar nutriente em frutas, verduras, legumes, em vegetais, tá? Então não adianta eu querer escolher um açúcar melhor porque ele tem mais nutriente, sendo que não é isso que eu espero do açúcar. Mas Bárbara, e os adoçantes, né? Gente, calma. Adoçante é assunto para um outro vídeo, é muito interessante também, mas vai ficar pro próximo, tá bom? Use de forma consciente. Não existe um açúcar melhor e um açúcar pior. Mas Bárbara, eu ouvi falar que tem um açúcar de coco, ele tem um menor índice glicêmico, é verdade? Sim, realmente tem uma diferença de índice glicêmico de um açúcar para o outro, tá? Só que esse índice glicêmico a gente pode ajustar isso na alimentação no todo. O mais importante, pensando no índice glicêmico num todo, é pensando na composição do prato. Se esse açúcar ele tiver associado a um outro alimento, né, seja uma fonte de proteína, seja outra fonte, né, de gordura
gordura, carboidrato, por exemplo, se você estiver fazendo uma panqueca de banana, né, que vai ter ovo, banana, se você coloca qualquer tipo de açúcar ali, por estar equilibrado junto com uma fonte de proteína, uma fonte, né, de carboidrato, ele por si só já vai equilibrar o índice glicêmico da refeição. E não necessariamente você precisa escolher qualquer um dos dois tipos de açúcar, né, ou açúcar da sua preferência. Então, o ponto X da questão é a gente pensar na carga glicêmica da refeição como um todo. E como que a gente vai fazer isso? Cuidando da quantidade. Então, o que importa mesmo é a quantidade de açúcar que a gente vai usar na preparação. Então, quanto menos açúcar eu usar, menor vai ser esse pico de glicose no nosso sangue, menor vai ser essa queda e menor vai ser essa sensação imediata de fome. Então, quando eu equilibrar também, né, esse doce com outras fontes alimentares, como proteína, gorduras de boa qualidade, a gente vai estar fazendo com que essa curva da glicose se estabilize e que você não tenha esse pico de glicemia e essa fome absurda que tem depois de comer um doce. Então, como vocês puderam ver no vídeo de hoje, a gente não precisa cortar 100% o açúcar da nossa alimentação ou até mesmo ficar buscando substitutos para o açúcar achando que vai estar resolvendo o nosso problema. O ideal é realmente a gente pensar na quantidade e reduzindo aos poucos e moldando o nosso paladar, né, a consumir cada vez menos açúcar para que a gente tenha uma vida aí mais saudável, né, não tenha algumas doenças, tá? Mas principalmente quem tem doenças tem que ficar atento ao consumo desses açúcares, tá? Eu vejo muita gente, às vezes com diabetes, achando que pode simplesmente trocar por um açúcar demerara ou um açúcar mascavo e que tá fazendo uma grande diferença, e na verdade não tá. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu joinha, tá? E escreve aqui para mim nos comentários qual desses açúcares você usava achando que estava fazendo muita vantagem, e não deixe de ativar as notificações também para receber mais desse conteúdo.